Olá pessoal que estão dando continuidade aos nossos vídeos sobre séries de Fourier. Hoje vamos falar sobre a onda exponencial. Então nós temos aqui uma onda exponencial com um valor de 10 volts de pico. Vamos imaginar que isso aqui é uma onda, um sinal de tensão, com um período de 20 milissegundos. Então essa onda aqui é uma onda característica de carga e descarga de capacitor. Então vamos ver como é que a gente calcula os coeficientes de Fourier dessa onda aqui, desse sinal aqui, como é que a gente calcula a distorção harmônica, o valor RMS, e vamos reproduzir na calculadora GeoGebra, uma calculadora gráfica, a função que a gente encontrar aqui, para ver se bate realmente com esse sinal. Então, seguindo a mesma sequência dos vídeos anteriores, a primeiro passo nós vamos ter que definir o valor de L. Então temos aqui que o nosso período é de 20 milissegundos. Dividindo esse valor por 2, temos 10 milissegundos. Então esse é o valor do nosso L, 10 milissegundos. Então o segundo passo é estender o sinal no intervalo menos L a L. Aqui nós temos no intervalo 0 até 20. Então o intervalo menos L a L vai ser de menos 10 até 10. Então o que a gente vai fazer é pegar essa parte do sinal aqui, que é do 10 a 20, e vamos jogar para esse quadrante aqui do gráfico. Então nós vamos ter esse gráfico aqui. De 0 a 10 nós temos essa parte do sinal. E de menos 10 a 0 nós temos essa parte do sinal. Então aqui ele está estendido do intervalo menos L a L. Em seguida vamos definir a função desse sinal aqui. Então as equações que descrevem o sinal são as equações de carga e descarga do capacitor, onde nós temos que a tensão no capacitor num determinado instante de tempo é igual à tensão de pico, que multiplica 1 menos a exponencial de menos T dividido pela constante de tempo de carga e descarga do capacitor. Essa equação aqui é para a carga, ou seja, para essa parte aqui do gráfico. E a tensão no capacitor no instante t é igual à tensão de pico multiplicado pela exponencial de menos t dividido pela constante de carga para a descarga. Então essa equação aqui é para essa parte do sinal aqui. Do gráfico acima tem-se que o tempo de carga é 10, ou seja, vamos dizer que é 10 milissegundos, que vai do intervalo de 0 a 10, e o tempo de descarga também é 10, que vai do intervalo menos 10 a 0. Para manter a coerência daí com a fórmula da série de Fourier e com os valores anteriores, a variável t será substituído pelo x. Tá? Então, do estudo dos capacitores, sabe-se que o τ representa a constante de tempo de carga ou descarga de um capacitor, e o valor dessa constante é dado pela multiplicação da resistência pela capacitância. Também é sabido que nos cálculos de engenharia considera-se que o capacitor está carregado após decorrido um período de tempo equivalente a 5 taus, ou seja, 5 constantes de cargas. Do que foi dito acima, tem-se que a tensão de pico é 10 e a constante de tempo é 2. Outro ponto a ser enfatizado é que a fórmula de carga parte do princípio de que o capacitor está completamente descarregado no tempo x igual a 0, e já a fórmula para a descarga pressupõe que o capacitor está completamente carregado no tempo x igual a 0. Tá? Que é esse ponto aqui, ó. Então x aqui no caso igual a 0 para descarga, vamos interpretar que ele começa aqui do menos 10. Então no gráfico da forma de onda no intervalo de menos 10 a 10, a descarga inicia-se no tempo x menos 10, igual a menos 10. Portanto é necessário ajustar o valor de x na função para que ela reflita o início da descarga no tempo 0, x igual a 0. Consegue-se isso somando-se 10 ao valor de x. Tá? Então a função que descreve o sinal acima vai ser
10 que multiplica a exponencial de x mais 10 dividido por 2, que é a nossa constante de tempo, para o intervalo de menos 10 a 0, e 10 que multiplica 1 menos a exponencial de menos x elevado a 2 no intervalo de 0 a 10. E aí, como são duas funções, é necessário calcular a integral das duas funções e somar os resultados. Aqui vale um pequeno esclarecimento por que ficou definido que a constante de carga, ou de carga, a constante de tempo, no caso aqui, de carga e descarga do capacitor ficou 2. Então assim, do tempo aqui, x0, desse tempo 0 aqui até 10, vamos dizer que é 10 milissegundos, a gente percebe que o capacitor está completamente carregado, nesse caso aqui. Então a onda atingiu o seu sinal aqui, o seu valor máximo, que é 10 volts de pico. A gente sabe que essa onda aqui, por ser exponencial, ela nunca vai chegar a 10, o valor dela aqui. Isso aqui você pode levar aqui ao infinito, que aqui nunca vai chegar a 10. Vai chegar a 9,99999, mas nunca chega a 10. Mas vamos supor aqui, para efeitos de cálculo, que chegou a 10, que é o nosso valor de pico, 10 volts de pico, então o valor máximo, em 10 milissegundos. Como na engenharia aqui se define como padrão que o capacitor está carregado após decorrido um período de 5 constantes de tempo, então se ele está completamente carregado em 10 milissegundos, ou seja, 10, e a gente diz que essa carga se completou após 5 constantes de tempo, então basta dividir o 10 por 5, vamos chegar à conclusão que o valor da constante de tempo, que é a letra grega tau aqui, que está no denominador aqui da exponencial, vale 2. Então é daí que veio o valor 2 para a constante de tempo de carga e descarga do capacitor. E outra questão importante aqui a enfatizar é por que foi colocado na fórmula aqui x mais 10. É que essa fórmula da descarga do capacitor, ela sempre parte de um instante de tempo t0. Tá? E aqui o nosso sinal, ele começa no instante menos 10. Então se você colocar menos 10 aqui nessa fórmula aqui, não vai fechar o cálculo, ele não vai dar certo esse cálculo. Então vocês têm que ajustar esse valor de x aqui, que é o menos 10, para 0. Então é como se você trouxesse essa parte do gráfico aqui para esse quadrante aqui. Tá? Então como é que a gente faz isso? A gente soma 10 no valor do x. Então de modo que quando o x valer menos 10, para efeitos de cálculo aqui na fórmula, ele está valendo 0. Quando ele valer menos 9, ele vai estar valendo 1 e assim por diante, para poder fechar o cálculo aqui corretamente. Então é por isso que foi colocado esse x mais 10 aqui, no período menos 10 a 0. Aí em seguida vamos calcular o coeficiente a 0. Então o a 0 é dado por essa fórmula aqui, que é 1 sobre L, que multiplica a integral da função no intervalo de menos L a L. Então nós temos que A0 é igual a 1 sobre 10, que multiplica a integral de 10 multiplicado aqui pela exponencial, que é essa parte aqui da função, no intervalo de menos 10 a 0, por causa desse intervalo aqui, mais a integral de 0 a 10, que é esse intervalo aqui, e agora é essa função aqui. Então, trazendo essas constantes 10 aqui para fora da integral, nós vamos chegar nesse formato aqui, fatorando esses dois 10 aqui que são comuns às duas integrais, então a gente traz ele para fora, então daqui ele vem para cá, e simplificando e separando então as integrais agora, fica o 10 sobre 10 aqui equivale a 1,
Então nós temos essa integral e aqui nós temos duas integrais, a integral de 1 dx e menos a integral, essa parte aqui. Então a gente separa e calcula essas três integrais aqui separadamente. Tá? E calculando-se então cada integral separado, tá? Aqui tem o processo de cálculo, então essa daqui vai ser a primeira integral. Podemos fazer aqui, usar o método da substituição, então o x mais 10 sobre 2, o menos x mais 10 sobre 2, ele é o nosso u. Derivando o u, nós vamos ter essa expressão aqui. E isolando o dx, para a gente poder substituir aqui. Então o dx vai equivaler a menos 2 du. Então essa integral ela vai ficar nesse formato aqui. O menos 2 a gente traz para fora. Fica e na u du. E a integral de e na u du é o próprio e na u du. Então fazendo a substituição agora, voltando os valores originais, nós temos que o a é menos 2, que multiplica a integral de x mais 10, menos x mais 10 dividido por 2, nos intervalos de integração de menos 10 a 0. Substituindo aqui, então, os valores 0 dentro aqui do x, nós vamos ter menos 2 que multiplica a integral de 0 mais 10 dividido por 2, menos 2 que multiplica o menos aqui, que é dos intervalos aqui, menos 2 que multiplica a exponencial, elevado a menos 10 mais 10, certo? Então aqui nós vamos ter menos 2 que multiplica e na menos 5, vai dar menos 0,0135. Aqui menos 10 mais 10 é 0, 0 dividido por 2 continua sendo 0, e na 0 é 1, multiplicado por menos 2 é menos 2, com esse menos aqui é mais 2. Então o A vai valer 1,9865. Tá? Essa é a primeira integral aqui. A segunda integral, então ela é bem fácil de resolver. Integral de 1 dx. Esse 1 aqui pode ser ignorado. Então fica integral de dx, a integral de dx é o próprio x, dentro dos intervalos de integração, então substituindo o 10 dentro do x e depois o 0, 10 menos 0 é 10, então o b vai valer 10. E o mesmo processo aqui da substituição para a integral c, que é a exponencial elevado a menos x dividido por 2, no intervalo de 0 a 10, então aqui tem o processo de cálculo. É o mesmo, tá? Que foi usado aqui na substituição. Tá? O u vai ser o menos x dividido por 2, deriva-se o u, fica menos dx dividido por 2, dx igual a menos 2 du. Então faço as substituições aqui. E nós vamos chegar que o c vale 19865. Agora basta somar o A mais o B e menos o C, que ele provém essa aqui é a integral A, mais a integral B, menos a integral C. Tá? Então esses dois termos aqui são iguais, eles com sinais invertidos eles se cancelam. Então o nosso termo A0 é igual a 10. Calculando agora os coeficientes a n, a fórmula é 1 sobre L, que multiplica a integral da função, multiplicado pelo cosseno de nπx dividido por L dx no intervalo de menos L a L. Então, substituindo aqui dentro do f de x as funções que a gente achou, nos respectivos intervalos, vamos chegar então a essas duas integrais aqui. E aí também cada integral vai ser resolvida separadamente, depois os resultados serão somados. Tá? A primeira integral, que é essa aqui, nós vamos chamar de A, e a segunda integral, que é essa aqui, nós vamos chamar de B. Então a integral A está aqui. Se a gente entrar com esses valores aqui no site Integral Calculator, tá? Que é uma calculadora virtual de integrais,
nós vamos chegar nesse resultado aqui. Tá? Fazendo o mesmo agora para o B. O B é essa integral aqui. Também usando o site Integral Calculator, nós vamos chegar nesse resultado aqui. Então, agora somando essas duas integrais, a integral A com a integral B, nós temos então essa fórmula aqui. Vai dar essa soma. Então, se vocês fizerem essa soma algébrica aqui, vão chegar nesse resultado aqui. Então, o coeficiente AN é tudo esse cálculo aqui, essa fórmula aqui. Então, vocês podem ver que o cálculo desses coeficientes aqui para a onda exponencial é bem mais complicado do que os nossos outros sinais que a gente mostrou nos vídeos anteriores. Aí fazendo o mesmo para os coeficientes Bn, então é a mesma coisa, só que em vez de cosseno, que era no coeficiente AN, no coeficiente Bn multiplica pelo seno. Então aqui está a substituição. Resolvendo cada integral dessa aqui no Integral Calculator, vamos chegar a esses resultados aqui. Tá? Então, para a integral B, é isso aqui. Fazendo aqui o A mais B, então nós vamos chegar nessa equação aqui. Então, resolvendo essa conta, vamos chegar nesse termo Bn aqui com toda essa fórmula monstruosa aqui. E aí, montando, como agora nós temos os coeficientes A0, AN e Bn, então podemos montar a série de Fourier para essa função aqui, que é o nosso sinal exponencial. Então, relembrando que a série de Fourier é o coeficiente A0 dividido por 2, mais o somatório do coeficiente AN multiplicado pelo cosseno desse termo aqui, mais o coeficiente Bn multiplicado pelo seno desse termo aqui. O A0 é 10, o AN é tudo isso aqui e o Bn é tudo isso aqui. Então nós vamos chegar que a nossa série de Fourier é toda essa fórmula aqui. Então vocês podem ver que ficou aqui um negócio bem complexo, tá? Fazer isso aqui na calculadora é extremamente trabalhoso, tá? Eu, para calcular aqui alguns termos, eu montei essas funções aqui no Excel, tá? Para a gente poupar aqui um trabalho, mas se for fazer isso aqui no braço, aqui é extremamente trabalhoso. Então, calculando aqui alguns termos da série. Então, como dito anteriormente, o termo A0 é a componente DC ou valor médio da forma de onda. Então, nesse caso, assumindo que a forma de onda representa uma tensão, a tensão média é 5 volts, que é o que? O nosso A0, que é 10 dividido por 2 da fórmula aqui, é 5 volts. Tá? Então, isso significa que o valor médio desse nosso sinal aqui é 5 volts. Vamos então calcular aqui. O AN é essa fórmula aqui, o BN é essa fórmula aqui. Tá? Então temos aqui o AN e o BN. Então aqui, como eu já disse, tendo em vista o trabalho de se fazer os cálculos acima na calculadora, as duas equações foram montadas numa planilha do Excel e os valores de cada um dos termos estão na tabela abaixo. Então, para o N1, nós vamos chegar que o valor do A é menos 28872, do B é 45521. Fazendo a soma vetorial desses dois valores aqui, nós vamos chegar que a primeira harmônica, ou seja, o primeiro termo dessa nossa função aqui, desse nosso sinal, ele tem o valor de 5,39 volts. A segunda harmônica não existe, a terceira vale 0,9946 volts, a quarta harmônica não existe, então aqui a gente já vê que não existem as harmônicas pares nesse nosso sinal.
A sétima harmônica vale 0,2017 volts. Então, com esses valores aqui, já podemos calcular a distorção harmônica do sinal. Então, a distorção harmônica, nós temos essa fórmula aqui. Tá? São estes termos aqui dividido pelo termo T1. Tá? Então, assim, pessoal, estou passando isso aqui um pouco mais rápido, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque isso aqui já foi explicado e reexplicado em vídeos anteriores, tá? Então, aqui nós temos os termos, é o somatório do termo 2, mais o 3, o 4, o 5, tá? Todos eles aqui, cada um deles elevado ao quadrado, depois tira a raiz quadrada e divido pelo termo 1. Tá? Então, nós vamos pegar o terceiro termo, o quinto, o sétimo, porque os termos pares aqui não existem. Então, está aqui. Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar à conclusão que a distorção harmônica do nosso sinal é de 20,14%. Aqui também podemos, já que nós temos agora os valores dos termos desse nosso sinal, calcular o valor RMS. O valor RMS é dado por essa fórmula aqui. Novamente, então, pegando cada termo aqui, elevando ao quadrado e dividindo pela raiz de 2, nós vamos chegar que o valor RMS do nosso sinal exponencial vale 6,334 volts. Em seguida aqui vamos comparar com o Multisim e o LT Spice. Então aqui eu tive que montar os circuitos, né, para poder simular a carga e a descarga de um capacitor. Aqui foram feitas duas chaves aqui, uma enquanto essa aqui está aberta, essa aqui se fecha, essa aqui fecha para carregar o capacitor e depois ocorre o contrário. Essa aqui abre e essa aqui se fecha para fazer a descarga do capacitor. Se vocês fizerem o cálculo aqui da constante de tempo, vão chegar que isso aqui é 2, tá? Aqui também nós temos a nossa tensão de pico 10 volts. Então aqui nós temos o componente DC 5 volts, tá? Conforme a gente calculou. A distorção harmônica 20,29, uma pequena diferença da nossa. Aqui também percebe-se que não existem as harmônicas pares, tá? Os valores aqui são muito pequenos. E aqui são valores bem próximos do que a gente calculou. Também no LT Spice foi montado o mesmo circuito. Nós chegamos aí que a tensão média deu 4,99, a nossa deu 5, a tensão RMS 6,32, aqui a tensão RMS deu 6,36. Também usando o comando .fur dentro do LT Spice, ele gera esse arquivo texto aqui. Então aqui também nós temos aí todos os dados, distorção harmônica 20,17, e a gente consegue ver que bate com os valores que a gente calculou manualmente. Aqui então uma pequena tabela comparativa, tá? O valor RMS aqui calculado, vocês podem ver que ficou bem próximo. A distorção harmônica, a mesma coisa. A primeira harmônica aqui, bem próximo, batendo aqui praticamente 100%. E o mesmo com os demais valores. Então é isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês aqui essa função aqui montada na calculadora gráfica, e vocês vão ver que conforme a gente vai acrescentando termos a esse somatório aqui, ele vai fechando com o nosso sinal exponencial. Então aqui nós temos o nosso sinal exponencial no intervalo de menos 10 a 10. Tá? Aqui está a função montada, então vamos habilitar a função, ela já está aqui mostrando o primeiro termo da função, que é a primeira harmônica, que a gente tinha calculado
como sendo 5,39 volts. Então, habilitando aqui, certo? Então, se vocês perceberem, passa aqui um pouquinho de 10 volts, o valor de pico. Como ela está centrada no componente DC de 5 volts, tá? Então, nós temos aí um offset aqui de 5 volts. Então, se pegar 5 mais 5,39, que é o valor de pico da primeira harmônica, então nós vamos chegar aí no 10 e uns quebradinhos. Então, acrescentando agora termos nesse somatório, porque a função aqui, lembrando, né, ela é um somatório, então tem um termo que é o termo DC, que é um termo fixo, mais um somatório desses valores aqui. Tá? Onde o N assume aqui o valor de 1, depois de 3, porque não tem as harmônicas pares. Se colocar N igual a 2 aqui, o resultado de toda essa conta aqui fica 0. Tá? Então só tem as harmônicas ímpares aqui, termos ímpares para N. Então, conforme eu vou acrescentando termos aqui nessa função, essa onda senoidal aqui, ela vai se moldar a esse sinal aqui, que é o nosso sinal original. Então vamos lá. Ó, então estamos aí. Agora aqui nós temos o somatório da primeira e da terceira harmônica. Primeira, terceira e quinta. Então vocês já podem perceber que o sinal ele começa a se aproximar do sinal original. E como a nossa distorção harmônica aqui ela é baixa comparada a outros sinais que a gente calculou, então nós não vamos precisar muitos termos aqui para o sinal aqui em azul ficar bem parecido com o nosso sinal original. Então aí temos 7 termos, 9, 11. E aí eu coloquei no máximo aqui de 31. Vocês podem perceber que ele está praticamente igual ao nosso sinal original. Tanto é que a gente quase não consegue mais ver aqui o sinal em vermelho. Então aí está, pessoal, a comprovação de que a nossa função lá, a nossa série de Fourier calculada funcionou, ela está calculada corretamente, aqui provado na calculadora gráfica. Então é isso aí. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o cálculo de uma senoide retificada e daí vai ser o nosso último vídeo sobre essa série de Fourier. Então, se você gostou aí do vídeo, da explicação, deixa um joinha aí, deixa um comentário que a gente agradece. Valeu e até o próximo vídeo.